rebeldia. Olá pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. E quando ouvimos essa palavra, já dá para perceber que é uma prática errada. E se é uma prática errada, nós não podemos deliberadamente praticar em tempo algum, porque é errado, tanto diante de Deus como diante dos homens. E tanto você como eu devemos ter consciência disso, para que possamos evitar qualquer prática de rebeldia que possamos fazer. Então, falar sobre isso é algo sério demais. É com seriedade que tem que ser ouvido quando alguém está falando sobre esse assunto. Porque ele não está falando sobre esse assunto à toa. Não, ele está falando com o objetivo de conscientizar as pessoas a não se deixarem envolver e se enredar pela rebeldia em tempo algum. Porque isso é algo mau, é algo perverso, é algo que é inconveniente para mim e para você. Então, nós não podemos praticar rebeldia em tempo algum, não importa qual seja. Porque tanto você como eu, pela graça que nos foi manifestada, fomos educados na justiça. E quem é educado na justiça não pode se envolver em rebeldia em tempo algum. Porque a rebeldia é algo contrário à educação à justiça. E a educação à justiça leva você a não praticar a rebeldia em tempo algum. Ela te ensina a fazer isso. E esse ensino de não se praticar rebeldia tem que ser praticado por você e por mim hoje no século XXI. Isso é importante sim. Então, hoje eu vou falar sobre isso aqui, lendo alguns textos das Escrituras para falar sobre esse assunto. E eu espero que você preste atenção, ouça o que vai ser falado aqui, para que tanto você como eu possamos entender o que vai ser dito aqui, para estarmos mais conscientizados ainda, para não darmos lugar a ocasião alguma à rebeldia em tempo algum. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Preste atenção nesse texto aqui, ó. Já escreveu assim, ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, logo no início aqui desse versículo, fala claramente que a rebelião, ou seja, a rebeldia, a prática da rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. Então, a rebeldia é algo tão mal quanto o próprio pecado da feitiçaria. Então, já dá para perceber que não é boa coisa para você ou para mim a rebeldia em tempo algum. Isso não pode existir na sua vida nem na minha vida. Não podemos praticar isso em tempo algum. Porque isso é totalmente errado. E o texto aqui é bem claro, ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, quem pratica a rebelião ou a rebeldia é a mesma coisa do que está fazendo feitiçaria. Porque ambas são pecado. E pecado nós não podemos praticar. Principalmente a rebeldia. É bem claro nesse texto isso. Claro para você e para mim.
E agora que sabemos disso, temos que evitar a rebeldia dia após dia. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro dos Salmos, Salmos 66. Salmos 66, versículo 7. Então, já escrevi assim, ó. Salmos 66, versículo 7. Já escrevi assim. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Então, esse texto exalta o poder de Deus, do soberano, nosso Criador. Como ele diz aqui, ó, ele em seu poder governa eternamente. Ele é o único que governa eternamente, não há outro. Ele não divide essa glória com ninguém. Ele é todo-poderoso. Ele é soberano. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele diz aqui, ó, ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Os olhos de Deus vigiam as nações e tudo que está acontecendo. Tudo que as pessoas estão praticando, ele vê claramente, sem impedimento algum. Essa é a realidade. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Então, nenhum rebelde que esteja em qualquer uma das nações, ou seja, dos países que existem hoje sobre a face da terra, eles não podem se exaltar. Não se exaltem os rebeldes. Os rebeldes não podem se exaltar em tempo algum. Não podem se exaltar diante daquele que governa eternamente. Daquele cujos olhos vigiam as nações. Os rebeldes, os rebeldes não podem se exaltar em tempo algum. Porque é errado se exaltar. Ou melhor, é errado os rebeldes se exaltarem. Isso é uma lição que deve ser aprendida por todas as pessoas que são vivas hoje no século XXI. Parem de se exaltar. Os rebeldes hoje têm que parar de se exaltar, sim. É o melhor que eles podem fazer. Então eu espero que isso aconteça na vida deles, sim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro dos Salmos. Agora Salmos 68. Só virar a página aqui, ó. Salmos 68, versículo 6. Salmos 68, versículo 6. Então vamos ler aqui, ó. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, você prestou atenção aqui nesse versículo desse salmo? Ele fala assim, ó. Deus faz que o solitário more em família. Isso ele faz, isso é bom. Para que o solitário não viva sozinho, mas viva em família, rodeado de muitas pessoas. Convivendo com outras pessoas. Convivendo com pessoas da sua família. Tira os cativos para a prosperidade. Então, os cativos, ou seja, aqueles que estavam presos, ele tira os cativos para a prosperidade. Os cativos que até então estavam presos, ele os liberta para que eles possam ter a prosperidade. E com os rebeldes acontece o quê? Aí ele vai dizer aqui, ó. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Veja se não é isso. Veja se não é essa a realidade que está acontecendo hoje no século XXI. Porque hoje, no século XXI, só os rebeldes habitam em terra estéril.
em terra improdutiva, que não produz nada, terra seca, em terra desértica, digamos assim, onde não dá para produzir produtos agrícolas, porque a terra é estéril, não tem nutrientes suficientes para fazer uma plantação crescer. Então, só os rebeldes habitam em terra estéril. Isso é bom? É bom ser rebelde para poder habitar em terra estéril? Não, não é. Mas, infelizmente, muitos hoje estão nessa condição. Essa é a realidade que é expressada aqui nesse versículo desse salmo. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro dos Salmos, agora, Salmos 107. Salmos 107, versículos 10 e 11. Então está escrito assim, ó. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e sem ferros. Vou ler de novo aqui. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Então, por muitas pessoas terem se rebelado contra a palavra de Deus e por terem desprezado o conselho do Altíssimo, essas pessoas se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferros. Foi isso que aconteceu com eles. Essa é a consequência daqueles que se rebelaram contra Deus. É assim que acontece, sem dúvida alguma. Esse texto aqui revela a realidade que acontece. É simples assim. Então, não tem como ter dúvida de que ser rebelde ou praticar rebeldia, principalmente contra Deus, é algo muito pesado para o ser humano. É algo terrível. As consequências disso recaem sobre eles da parte, recaem sobre eles porque Deus age com justiça contra essas pessoas que se rebelaram contra Deus. Infelizmente, a punição é essa. Mas é uma punição justa, porque eles praticaram injustiça quando se rebelaram contra Deus. Então, a punição para eles é justa também. Então, isso é o que está escrito aqui neste salmo. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 17. Provérbios de Salomão, capítulo 17, versículo 11. Então vamos ler aqui, ó. Provérbios de Salomão, capítulo 17, versículo 11. Está escrito assim, ó. O rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Então, o rebelde não busca senão o mal. O rebelde não tem como buscar o bem. O rebelde, ele sempre vai buscar o mal. Porque a rebeldia o envolve e o enreda de tal forma que ele vai buscar o mal. Ele é induzido
por essa rebeldia, a buscar o mal. E quando ele pratica esse mal, vem as consequências contra ele. Está escrito assim, ó. O rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Esse mensageiro cruel se enviará contra ele, será enviado contra ele. Esse mensageiro cruel vai fazer alguma coisa boa para com ele? Não. Vai fazer algo mal. Porque ele, em sua rebeldia, buscou o mal. Então, a punição para a pessoa que faz tal coisa é isso. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. E não vai trazer uma mensagem boa. Vai trazer uma mensagem má. Uma mensagem contra ele. Porque ele fez algo errado. E aquele que faz algo errado, seja ele quem for, pode ser você ou eu, recebe a punição do seu erro. É simples assim. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 5. Então, deixa eu ver aqui. Se é esse mesmo. Aí. Aliás, não é 7, não. É Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 5. Nesse texto aqui, a gente vai ver o seguinte, porque tanto você como eu, se praticamos uma rebeldia, nós não podemos endurecer nosso coração e acharmos que estamos certos. Não. O que deve existir para você e para mim, se caso isso acontecesse conosco, deveria acontecer um arrependimento sincero, verdadeiro, de nossa parte, para que pudéssemos pedir perdão por esse ato de rebeldia. Então, foi isso que aconteceu aqui, e é isso que está escrito aqui nesse texto, nesse versículo. Está escrito assim, ó. Temos pecado e cometido iniquidades. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, esse Daniel aqui, né, ele caiu em si, caiu na real, reconheceu o erro, porque ele diz que fomos rebeldes. Vamos estar junto aí, peraí, deixa eu ver. Versículo 5, né? Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, o povo de Israel se tornou rebelde e se apartou dos mandamentos de Deus e dos juízos de Deus também. E por causa disso, esse povo, foi levado cativo para a Babilônia, onde ficou lá 70 anos de cativeiro, na Babilônia. Mas, nesse texto aqui, há um reconhecimento disso. Então, quando praticamos atos rebeldes, temos que reconhecer nosso erro. E esse reconhecimento do erro tem que nos levar a se compungir, a se arrepender.
Não dá para ficarmos com o coração duro nessa hora. Não podemos ter essa empáfia de ficar ensoberbecido, como se nós estivéssemos certos por estarmos sendo rebeldes. Esse não é o procedimento correto. Em tempo algum. Nós devemos entender isso hoje, pessoal. Como esse povo aqui entendeu. Daniel fala bem claro sobre isso. Para que você e eu hoje podemos entender dessa forma também. Podemos agir dessa forma também. Se arrepender das rebeldias que praticamos. E eu espero que isso aconteça na sua e na minha vida também, se caso formos rebeldes. Então eu espero que isso aconteça. Agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 12. Aqui, esse texto vai falar para a igreja que estava na cidade da Galácia. Porque tinham algumas pessoas ali que estavam incitando aqueles que se converteram ao Senhor Jesus à rebeldia. Isso pode acontecer? Não. Mas acontecia ali naquela igreja. Hoje, no século XXI, se isso estiver acontecendo também, se tiver alguém te incitando à rebeldia hoje, ou se tiver alguém me incitando à rebeldia também, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa em tempo algum. Porque é errado. Quando alguém te incita à rebeldia, é errado. Você tem que entender isso na hora. O mesmo tem que acontecer comigo. Se alguém estiver me incitando à rebeldia, eu tenho que entender isso na hora, que isso é errado. E eu não posso aceitar esse tipo de coisa em tempo algum. Então vamos ler o texto aqui, ó. Está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, essas pessoas tinham que ser mutiladas, porque estavam incitando a igreja à rebeldia. Se isso estiver acontecendo hoje também, vai ter que acontecer a mesma coisa, pessoal. Porque incitar você à rebeldia, incitar a mim à rebeldia, é algo que nos induz a um erro muito grave. Lembra lá do primeiro texto que eu li, de 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que o pecado de rebeldia é como o pecado da feitiçaria? Então, se alguém te incita à rebeldia e você se torna rebelde, e se alguém me incitar à rebeldia, e se alguém me incitar à rebeldia e eu me tornar rebelde, eu estarei praticando algo que é igual ao pecado de feitiçaria. E para essa pessoa que faz isso, deliberadamente, de propósito mesmo, para essa pessoa, está escrito esse texto aqui, ó. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque a rebeldia é um pecado gravíssimo na igreja. Na igreja que estava na cidade da Galácia, isso estava acontecendo. Porque tinham pessoas lá, mal intencionadas, incitando a igreja à rebeldia. A rebeldia contra quem? Contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo. Enfim, estavam incitando o povo à rebeldia. Isso não é algo bom para a igreja em tempo algum. É algo errado, é algo mau, é perverso demais. É terrível. Então, agora cabe a você e a mim não aceitarmos esse tipo de coisa em tempo algum. Todos os textos que foram lidos aqui foram lidos com esse intuito de nos conscientizarmos para não nos deixarmos
se enredar ou se envolver, ou não deixarmos ninguém nos incitar à rebeldia em tempo algum. Não podemos cair nesse erro, nesse engano. Não podemos mesmo. Nas Escrituras existem textos claríssimos falando sobre essa questão, para a nossa aprendizagem, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, para que possamos obedecer a Deus e não sermos rebeldes contra Ele em tempo algum. Ninguém pode ser induzido a esse erro mais. Não mesmo, porque já temos as Escrituras para nos esclarecer sobre essa questão, para ficarmos convictos disso. E essa convicção nos traz a certeza de que, se não aceitarmos essa incitação à rebeldia, vamos nos dar bem, vamos escapar dessa rebeldia. Não vamos ser rebeldes em tempo algum. O Senhor Jesus não nos chamou para sermos rebeldes. Não. Ele não quer que a sua igreja seja rebelde em tempo algum. Então, é preciso aprender isso hoje. Aliás, não é só a igreja, mas é a humanidade de forma geral. Então, cada ser humano hoje que está vivo no século XXI tem que entender isso, porque é simples demais. É Deus falando para o seu próprio bem, para o meu próprio bem também. Sem acepção de pessoas alguma. Então, Ele quer que todas as pessoas que estão vivas hoje vivam isso, entendam isso, compreendam isso. E pratiquem isso. E não sejam mais rebeldes contra Deus em tempo algum. Essa verdade esclarece, ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos guia à verdade. Porque é isso que tem que acontecer. Tanto você como eu devemos ser guiados a essa verdade. Essa verdade tem que produzir em nós essa vontade de não nos deixarmos envolver por rebeldia em tempo algum. Rebeldia é algo muito mal, é algo muito nocivo, é destrutivo, é perigoso demais para qualquer pessoa, principalmente você e eu. Então, agora que aprendemos isso, devemos colocar em prática, porque a lição aprendida tem que ser colocada em prática para produzir em nós algo bom, que vai nos afastar definitivamente de toda e qualquer rebeldia que tentem nos induzir ou tentem nos incitar a essa rebeldia. Então agora devemos ser filhos da obediência. Temos que obedecer a Deus dia após dia. A obediência a Deus sem rebeldia alguma produz um resultado bom para a sua vida e para a minha vida também. É isso que devemos querer para as nossas vidas. Os bons resultados práticos para a nossa vida. Isso é bom. Isso vai nos trazer segurança, conforto. Vai nos trazer uma perspectiva de vida e futuro baseadas na obediência, para rejeitarmos toda e qualquer forma de rebeldia. Então eu espero que essa palavra possa servir para a igreja hoje, para edificar o corpo de Cristo, para edificar qualquer pessoa. Então, eu espero que essa palavra possa produzir um bom resultado em quem a ouviu, porque foi muito claro e simples o que foi falado aqui. Então eu espero que essa mensagem realmente produza esse resultado, para que tanto você como eu possamos rejeitar toda e qualquer rebeldia que possa existir nesse mundo. É isso que nós devemos fazer. Essa é uma decisão sensata, sábia e prudente de sua parte e de minha parte também, baseado no que está escrito, sem dúvida alguma. Então, vamos
fazer isso. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.